Tenhamos um coração ensinável. Obrigada, Pai, por tanto amor e cuidado. Que nunca percamos a humildade de reconhecer que ainda estamos sendo ensinados. Há partes de nós que já foram transformadas por Deus, mas ainda existem outras que seguem precisando de atenção. Enquanto estivermos caminhando com o Senhor, sempre haverá algo dentro de nós que ainda precisa ser olhado com mais sinceridade. Precisamos permitir que Deus trabalhe em nós sem resistência. Nem sempre o que Ele faz acontece na superfície. Muitas vezes, Ele vai justamente àquilo que estava escondido, ao que foi se acumulando ao tempo, as estruturas que pareciam seguras, mas que já não servem mais para aquilo que Ele deseja construir. Quando pedimos que Deus reforme a casa, precisamos entender que Ele sabe exatamente onde agir e até onde precisa ir. Ele não faz remendos, Ele transforma de verdade. Em muitos momentos, o que mais nos incomoda não é o agir de Deus, mas o fato de Ele mexer justamente naquilo que gostaríamos de preservar. Ainda assim, é nesse lugar que o amor do Pai se revela com mais clareza. Ele não nos corrige para nos ferir, ele nos mostra o que precisa ser tratado, porque ele nos ama. Não expõe aquilo que precisa mudar para nos envergonhar, mas para nos libertar do que poderia continuar atrasando aquilo que ele deseja formar em nós. Deus, ele ensina quem continua disponível. Um coração ensinável não é um coração perfeito, é um coração que não foge quando é confrontado, que aceita ser corrigido sem transformar isso em ofensa e que entende que ainda há muito a ser aprendido. Quem permanece assim diante de Deus cresce por dentro e começa a viver uma mudança que não aparece apenas por fora, mas alcança a raiz. A maturidade espiritual não aparece apenas naquilo que sabemos dizer sobre Deus, mas na forma como continuamos permitindo que Ele nos trate ao longo do caminho. Há pessoas que querem viver promessas, mas se incomodam quando o Senhor começa a mexer no que precisa ser transformado. Um coração ensinável entende que crescer com Deus exige mais do que entusiasmo, exige humildade para continuar aprendendo, mesmo depois de já ter caminhado bastante. Coloquem diante do Senhor todos os dias esse pedido. Usa-me, Senhor, para a tua honra e glória. Que a nossa vida revele com verdade aquilo que Deus é capaz de fazer na vida de quem decide permanecer diante dele com fidelidade. Que o nosso testemunho não fale apenas pelo que dizemos, mas pelo que o Senhor continua realizando em nós. E que jamais percamos a alegria de continuar sendo ensinados por Deus. Um coração ensinável não endurece quando Deus mostra algo. Ele permanece aberto. Aprende com humildade e permite que o Senhor continue fazendo aquilo que ainda precisa ser feito. Provérbios 12, 1. O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. E a oração de hoje é: Senhor, dá-nos um coração ensinável diante de Ti, que nunca nos falte humildade para reconhecer que ainda precisamos ser alcançados pela Tua mão. Não permitas que o nosso coração se feche, nem que resistamos àquilo que o Senhor deseja nos mostrar. Ensina-nos a receber a Tua correção com maturidade e a permanecer disponíveis para tudo o que ainda precisa fazer em nós. Que a nossa vida revele a Tua obra de forma verdadeira e que o nosso testemunho seja fruto de uma caminhada sincera contigo. Em nome de Jesus, amém.